Olá, eu sou o Gabriel Ramos e esse é o podcast Cura Emocional. No episódio de hoje, vamos falar sobre o homem com o masculino ferido. No último episódio, eu falei sobre o feminino que habita os homens e como ele se manifesta quando está ferido, quando este homem não o reconhece e não o honra. Mas existem também aqueles homens que têm uma relação conturbada com o seu próprio masculino, renegando-o. São homens que costumam ter apego excessivo à mãe e normalmente têm dificuldades de relacionamento com o pai e, consequentemente, com a energia masculina. Muitas vezes o pai não esteve presente, ou se esteve, era muito duro, ou às vezes não tratava mal, mas também não dava carinho e afeto. Acontece também de mães que mimam muito seus filhos, passam a mão na cabeça para qualquer coisa que o filho faça, ou também mães narcisistas e controladoras que querem que o filho seja do jeito que ela quer, não dando muito espaço para a criança expressar a sua própria individualidade. Isso acarreta diversos problemas na vida afetiva da pessoa. Os que foram muito mimados pela mãe e tiveram pai ausente ou distantes emocionalmente podem se tornar muito tímidos e terem dificuldade de se colocar e de se expressar com clareza o que realmente querem. É possível também que esse homem venha a ter uma homossexualidade enrustida, pois ele pode acabar buscando fora dele o masculino que ele não teve em casa. Que fique claro que isso não é o caso de todos os homossexuais. Trata-se de um exemplo apenas. Quando essa tendência homossexual não é aceita e integrada, e o homem insiste em manter uma pose de hétero para a sociedade, se relacionando com mulheres apenas como fachada, isso se torna um grande conflito interno na psique desse homem. Muitas vezes esse homem pode se tornar homofóbico, extremamente agressivo, não aceitando os gays, simplesmente porque não aceita a própria condição homossexual. Não raro, eles possuem uma vida paralela onde mantêm encontros com homens escondidos da família e da sociedade. Mais uma vez, eu saliento que nada é uma regra, e tudo isso pode se manifestar em diferentes graus. Muitas vezes o homem não é homossexual de fato, mas vez por outra tem fantasias com homens, ou apenas assiste pornografia gay escondido. Muitas vezes, se ele simplesmente deixar de sentir culpa e vergonha e assumir que tem esses desejos eventuais, eles podem inclusive arrefecer e se tornarem menos frequentes. Em outros casos, a necessidade de se envolver sexualmente com homens pode ser mais forte e ele precisa consumar essas fantasias para dar vazão a essa energia. Cada caso é um caso. O homem apegado à mãe nem sempre apresenta tendências homossexuais. Muitas vezes ele é sim hétero, mas ou ele não consegue se relacionar com as mulheres devido a uma timidez excessiva, tendo medo delas, caso de homens com mães que passam a mão na cabeça, mimam em excesso, ou então atrai mulheres controladoras e autoritárias. Neste caso, são homens que tiveram mães muito controladoras e narcisistas, vivendo um relacionamento abusivo onde ele não tem voz. Isso também é fruto de uma carência de energia masculina e questões mal resolvidas com o pai, como ter pai ausente ou presente, porém agressivo, ou simplesmente distante emocionalmente e pouco afetuoso. Também pode acontecer de, por ser casado com a mãe, a criança enxergar o pai como um rival que vai tomar a mãe dela. Ou então a mãe tem ódio do pai e a criança, para honrar essa mãe, também assume esse ódio. Esse é um assunto polêmico, pois está presente em boa parte do subconsciente masculino, mas são pouquíssimos homens que estão dispostos a olhar para essas questões e lidar com elas. E eles não devem ser julgados por isso, pois em nenhum momento lhes foi dado recursos e informações para saberem como encarar isso. Tudo que está nesse texto foi baseado em estudos de psicanálise, constelação familiar, estudos de casos de pacientes e principalmente na minha própria vivência pessoal e autoanálise dos meus próprios padrões mentais e emocionais. Não tirei nada da cartola, eu tenho base para tudo que eu afirmei aqui. Gratidão pelo seu tempo. Esse foi o podcast Cura Emocional. Até o próximo episódio.